a tutti e benvenuti à terceira aula do nosso projeto especial Biblioteca do Crochê. Os vídeos que sobem aqui no canal toda sexta-feira e que é um projeto exclusivo para quem está aprendendo crochê, para iniciantes nessa arte que eu amo, da qual eu vivo, da qual faz todo sentido na minha vida, e é uma alegria poder estar aqui finalmente compartilhando tudo que eu sei com vocês, que é uma coisa que eu venho há muito tempo querendo fazer. Então hoje vai ser um aulão sobre o ponto alto. E um aulão, por que eu tô falando que vai ser um aulão? Porque o ponto alto, junto com a correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo, eles são tudo no crochê. Eles são a base do crochê. São com esses pontos que a gente vai criar diversas tramas, diversas texturas. Então, a partir da próxima aula, vocês vão ver que a gente já vai começar a repetir os pontos, a aplicar os pontos que a gente está aprendendo até hoje na construção de pontos e tramas e texturas. Então, hoje é um aulão do ponto alto, porque ele tem algumas formas de serem feitos. Nós temos o meio ponto alto, o ponto alto duplo, o ponto alto triplo, o ponto alto pego pela frente do ponto da carreira anterior, o ponto alto pego por trás do ponto da carreira anterior. E o que eu tô falando, já vocês vão entender na hora que eu estiver demonstrando a execução dos pontos. Antes de a gente entrar nessa parte da execução, vamos aprender o nome deles em inglês americano, em inglês britânico e em italiano. E sim, gente, existem diferenças na forma de dizer sobre o mesmo ponto. Existem formas de dizer em inglês no inglês americano e no inglês britânico. E por que eu acho importante trazer essa informação para vocês? Caso vocês comprem um livro, verifiquem se está escrito a versão. Todo livro vai estar escrito a versão. Caso vocês estão, sei lá, passeando, viajando, se tem um parente que está indo para o exterior e traz uma revistinha de crochê de fora, ou se vocês compram pela internet, tem sempre que ver se o inglês daquele livro é versão americana ou versão britânica, porque vão haver diferenças, ok? E italiano é a mesma forma de dizer e tudo mais, mas no inglês tem essa diferencinha. E as diferenças não param por aí. O símbolo, vamos começar pelo símbolo. O símbolo do ponto alto vai ser sempre um Tzinho, um T. Ele é um T. Porém, depende de quantos risquinhos vai ter esse T, ele vai ser o nosso indicativo se ele é um meio ponto alto, um ponto alto normal, um ponto alto duplo, um ponto alto triplo. Então, eu tô deixando aqui do lado para vocês o símbolo dele e suas variações em um gráfico, em um diagrama. E agora vamos à forma de dizer esses pontos. Se vocês me verem olhando aqui para baixo é porque eu fiz uma colinha, porque eu não quero errar. E assim, gente, 35 anos já, a cabeça já vai dando umas falhadinhas e eu não quero trazer nenhuma informação errada para vocês. Então vamos lá. Meio ponto alto em italiano se diz mezza maglia alta. Mezza maglia alta. Em inglês americano, half double crochet. E em inglês britânico, half treble crochet. Viram a diferença? O ponto alto em italiano é simplesmente maglia alta. Ai, gente, italiano é muito lindo. Eu amo. Até a forma de falar os pontos tem uma poesia. Maglia alta. Sì, per favore. Então, em italiano, ponto alto se diz maglia alta. E em inglês americano, double crochet. E em inglês britânico, treble crochet. E agora, o ponto alto duplo. Porque sim, existe também essa variação. Existe até o ponto alto triplo. No caso, ponto alto duplo, em italiano, maglia alta doppia. Maglia alta doppia. Em inglês americano, treble crochet. E em inglês britânico, double treble crochet. É quase um trava-línguas,
mas é bonito também de falar. Então agora, dito tudo isso, vamos aprender a execução dos pontos altos, as suas variantes e também um pouquinho já de textura, que eu vou mostrar para vocês o início de um ponto punho e vocês já vão entender. Então, bora lá! Eu vou então usar a amostra que tecemos nas aulas anteriores como base para os pontos de hoje. Vamos trabalhar carreiras de ida e vinda. Então, para começar, a gente faz uma correntinha e a gente vira a nossa amostra e começaremos a tecer, inserindo a agulha por entre os pontos. Então, a gente vai laçar a agulha, inserir a agulha na cabeça do ponto da carreira anterior, laçar de novo e fechar todas essas alcinhas juntas. Novamente para vocês, essa é a construção do meio ponto alto. Então, a gente laça o fio uma vez, insere a agulha por entre a cabeça do ponto de base da carreira anterior e laça todos esses três laços que estão na agulha de uma só vez. Então, treinem o meio ponto alto comigo. Estes espaços de pontos, eles se referem à cabeça do ponto da carreira anterior, que são essas duas alcinhas, no caso, né, do ponto baixo da carreira anterior, e é por onde a gente insere a agulha quando a gente diz inserir a agulha entre os pontos. Então, são nesses espaços. E aqui damos sequência ao nosso treino de construção de meio ponto alto, lembrando sempre de deixar a mão bem relaxada para a gente não criar pontos com tensão. Agora a gente vai para o ponto alto normal. A gente laça a agulha da mesma forma, insere da mesma forma, laça o fio e agora a gente vai fechar duas laçadas de cada vez. E este é o ponto alto. Então, a gente laça o fio e fecha duas laçadas de cada vez, dois laços de cada vez. Então, bora treinar! E estamos finalizando esta carreira de amostra e eu quero agora mostrar para vocês a diferença de altura do ponto. Este é o meio ponto alto, os 5 primeiros e os 5 últimos são os pontos altos. Essa então é a construção do corpo do ponto e essas duas alcinhas que ficam no topo são as cabeças dos pontos. Bem de pertinho para vocês verem também a parte de trás dos pontos. E agora daremos sequência à próxima carreira. Então, agora eu desfiz os pontos altos, mantive só os meios pontos altos para ficar bem alinhadinho. Vamos seguir a nossa amostra fazendo uma correntinha e viramos a amostra. Agora a gente vai fazer o ponto alto duplo. Nós vamos laçar o fio duas vezes. Então, são duas laçadas na agulha, insere a agulha por entre os pontos e laça duas laçadas de cada vez. E essa é a construção do ponto alto duplo. Para fazer o ponto alto triplo, é só laçar 3 vezes na agulha antes de inserir a agulha na cabeça do ponto da carreira anterior. E agora é só treinar. Treinar a mão, sentir o fio, a agulha e não tensionar este ponto, não tensionar a mão, deixar essa mão bem relaxada, inclusive para não dar nenhuma dor também na mão de vocês. Então, é importante não ficar com a mão tensa
na hora que estiver praticando e crochetando. Então, este é o resultado dos 5 pontos altos duplos que eu teci com vocês. E agora eu vou ensinar um pouquinho de textura com o ponto alto normal, ok? Então, lacei ali a agulha e normalmente a gente insere a agulha por entre a cabeça do ponto da carreira anterior. Este é o corpo do ponto e aqui a gente vai inserir a agulha por trás do corpo do ponto e não da cabeça dele. Laçamos o fio, voltamos a agulha e fazemos o ponto alto normal. E assim temos já um primeiro ponto alto de textura. Este é um ponto que eu utilizo muito para barrados e punhos de blusas. Então, agora, no ponto seguinte, a gente vai intercalar, vai fazer o ponto alto normal, ali o corpo do ponto e a cabeça referente àquele ponto da carreira anterior. A gente faz ali inserindo a agulha por entre o ponto para intercalar, para ficar bem nítida a textura para vocês, a diferença, né, do resultado de quando a gente faz o ponto com textura. E agora aqui a gente vai inserir a agulha pela frente do corpo do ponto. Então, a gente vem ali por trás da cabeça, né, do ponto, passa a agulha pela frente do corpo dele, laça o fio, volta tudo e faz o ponto alto. E assim, esse ponto ele fica ali para trás. E aqui a gente já tá começando a treinar um pouquinho de textura. Então, essa é a aula dessa semana para vocês praticarem. A partir da próxima semana, iniciaremos com os pontos de textura. Aqui bem de pertinho para vocês verem o ponto pego pela frente e o ponto pego por trás. Então, treinem durante a semana e a gente se vê na próxima semana, agora dando início aos pontos de textura. E aqui, só para finalizar rapidinho, o resultado das nossas aulas até hoje: correntinha, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto duplo. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!